Olá, pessoal. Vamos esperar. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Graciele Fernanda. Eu sou membro da Igreja Batista Betel, do Flamengo. E eu participo do departamento de mídia da igreja, né? E foi nos dado esse desafio, porque na verdade agora a gente está entrando em desafios, reaprendendo, reinventando, né? Com essa situação toda que nós estamos vivendo, de confinamento. E aí a gente tem que usar muito as redes sociais, muito a mídia em favor do reino. Então, a gente está trazendo essas lives, vai ser bate-papos com membros da igreja, a gente vai trazer pessoas também de fora. E espero que vocês curtam, que vocês participem também, mandem sugestões, mandem temas, indiquem também pessoas para falar aqui com a gente, alguma coisa que tenha a ver com esse momento que nós estamos vivendo, que seja pertinente, tá? E vai ser bem bacana. Oi, Iris, tudo bom? Elaine, todo mundo? Cadê vocês? Aí, tá chegando. Daqui a pouco nós vamos começar o bate-papo. E aí, como eu disse, a gente vai trazer pessoas novas, né, a cada semana. Hoje a gente tá fazendo a live, quinta-feira, mas a partir de semana que vem vai ser toda quarta às 18 horas, tá? Cada vez com um participante novo, temas novos, vai ser bacana, como eu disse. Então, vamos lá. Vamos começar. Então, hoje nós vamos fazer o nosso bate-papo e depois do bate-papo nós vamos abrir para quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, aí a gente vai responder ao final do bate-papo, ok? Bom, hoje o tema é leitura em período de quarentena. Então a gente tá, como eu disse, se reinventando, vendo coisas novas pra gente fazer, pra gente passar o tempo, ocupar a mente com coisas boas, né, que é muito importante. E nós convidamos um membro da Igreja Batista Betel, Carlos Ramalho, e ele é formado em administração, direito e também é escritor. Ele escreveu em 2010 o livro Em Foco, Reflexões baseadas em valores. Estão conseguindo ver? Muito bacana, indico muito a leitura, tá? E ao final também da live, nós vamos sortear um exemplar para quem ficar até o final com a gente, tá bom? Nós vamos encerrar a live, porque como eu falei com vocês, nós estamos aprendendo, né? Mexer nessas adaptando, né, a essas novas maneiras que temos de divulgar a palavra de Deus. Então, nós vamos encerrar a live e aí depois vamos fazer o sorteio e mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos lá? Deixa eu convidar aqui o nosso participante. Vamos que vamos. Olá, Carlos. Agora E aí, sim. boa noite. Boa noite. Tudo bom? Me ouve bem? Que bom. Primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigada a você por participar, por estar aqui ajudando a gente nesse desafio novo. E espero que a gente possa aprender também muito com você. Que isso, estamos aqui à disposição. Então vamos lá. A gente sabe que ainda na adolescência você adquiriu o gosto pelas palavras. E a gente sabe também que um grande homem o influenciou a escrever esse livro. Então a gente quer que você fale um pouco pra gente sobre o Em Foco e nos conte um pouquinho dessa experiência sua de escrever um livro.
Perfeito. Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer pelo convite. Eu falo que a gente está vivendo um momento fora do padrão, né? Eu conversava com algumas pessoas e até comentava com minha mãe e perguntei a ela, mas só já viveu alguma situação semelhante a essa no decorrer da sua vida? E ela então disse assim, nunca. Então, na verdade, e aí, né, fazendo uma retrospectiva assim, na nossa geração, na geração dos nossos pais, não se viveu uma condição igual a gente está vivendo ultimamente, que é uma questão dessa pandemia, né? Em que mudam-se os conceitos, mudam-se os valores. E mais do que isso, eu vejo como uma oportunidade de mudança de hábito, de mudança de estrutura, né? De reconhecer quem somos, onde estamos, né? A gente brinca muito aqui no Mineirês, né? É conhecer aquela situação, um cotô para um covô, né? É tipo isso. Mas Adaptando enfim. sempre. Hã? E se adaptando sempre, né? Adaptando sempre, exatamente. Nós somos seres vamos dizer assim, evolução, prontos para poder adaptar, né? E a gente vê muitas pessoas que, às vezes, diante de algumas circunstâncias que a vida impõe, que elas têm uma adaptação que, de repente, aos nossos olhos, nós não teríamos a capacidade para tal questão. Eu costumo brincar e falar que nesse período de pandemia, o que mais a gente tem é tempo, né? Porque, primeiro, não se pode muito sair de casa, exceto para as questões de necessidade, então você passa a ter mais tempo. E aí, de repente, você realmente passa a se ver em priorizar o tempo. Né? E aí a gente vê o quanto que às vezes a gente é levado a uma condição de uma correria, de uma imposição que a própria vida ou o mundo em si nos impõe e que a gente vai se adaptando a. Né? Então isso é bem interessante a gente pensar. E nessa questão dessa pandemia, desse momento que a gente vive, a gente vai acabando descobrindo, né, novos hábitos, novos valores, dando importância realmente àquilo que é importante, né? Então, e aí, pegando, né, o gancho dessa proposta da questão da leitura, eu costumo dizer que as palavras, elas carregam em si algo muito interessante, porque por meio das palavras você constrói narrativas. E isso é muito interessante, porque nesse momento de pandemia, por exemplo, eu costumo dizer que uma das coisas que as pessoas devem buscar é se informar por meio de canais de comunicação, por meio de canais de comunicação que sejam fidedignos, que tragam uma boa informação, se informar por meio de leitura diária, sabe? Mas por meio de veículos de comunicação que realmente sejam, que tragam uma informação de qualidade, vamos dizer assim. Quando eu costumo dizer a questão das palavras, e aí as pessoas têm que se adaptar, vamos dizer assim, né? As pessoas têm que criar, se aculturar, vamos dizer assim, dentro daquilo que elas desejam. Por exemplo, tem pessoas que digam, eu preciso começar a fazer um exercício físico, mas nunca começam, né? Então, ou seja, se eu não tenho o hábito da leitura, vamos dizer assim, e eu digo isso não só no período de pandemia, mas às vezes a gente fica tão ansioso nesse período de pandemia que você quer sair, não pode, você quer fazer alguma coisa, não pode. Então, as pessoas devem começar o hábito, leia 5 minutos por dia, leia 10 minutos, daí um pouco a pessoa vai se ver, interessante, passa a ler 15, 20. Assim é na questão da leitura da Bíblia, né? Biblicamente falando, tem pessoas que às vezes, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Quem disse que você tem que ler 10, 15, 20 páginas da Bíblia, por exemplo, ou de um livro num dia? Você lê, sei lá, uma página, 2 páginas, e a própria condição da própria questão de você se sentir agradável na leitura vai te... Travou aqui, Carlos.
Mas isso vai fazendo com que a gente tenha mais vontade, né, e mais gosto pela leitura pelos próximos capítulos. E isso é bem interessante porque a gente, como igreja, agora a gente está vivendo um momento assim super Voltou. novo. Peguei seu gancho aqui, aproveitei que você pausou. Estou falando da adaptação que nós, como igreja, tivemos, né? Porque a gente, por exemplo, no Betel, a gente tinha iniciado o departamento de mídia. Ele ainda estava no início, a gente estava descobrindo como fazer gravações dos cultos. E aí, de uma hora para outra, a gente teve que se ver fazendo isso com uma rapidez enorme e, assim, com muita cobrança, né? Porque a gente hoje tem uma mídia que traz uma qualidade muito boa de áudio, de imagem. Então, a gente que está começando, para a gente conseguir esses meios e conseguir como que fique algo bem interessante para as pessoas ficarem, de fato, do início ao fim, é um desafio muito grande. E o fato da leitura é interessante, que a gente trouxe esse bate-papo hoje, porque hoje a mídia está bombardeando coisas o tempo inteiro. Então, se você ficar hoje o dia na mídia, você vai terminar o dia, assim, totalmente ansioso, exausto, cansativo, ansioso, depressão, estresse. Isso aí está sendo cada dia mais visível nas pessoas próximas a nós. Exatamente por não saber o dia de amanhã. Então, você parar e ler um bom livro, ler a Bíblia, é algo que realmente faz toda a diferença nesse momento. Eu acho que vale muito a pena a gente né, praticar e se não faz tanto uso da leitura, que a gente, de fato, comece com algo que nos interesse, um assunto que nos interesse. Né? Por exemplo, a Bíblia é o livro mais lindo que tem e histórias para todos os gostos. Então, se você não gosta muito do novo, vá para o Velho Testamento e pega uma história que você se identifica com você, com o momento que você está vivendo. Isso vai, de fato, te ajudar a ter gosto pela leitura. Mas aí pode continuar. Perfeito, acho que essa ponderação ela é primordial. Quando a gente pega, e às vezes as pessoas têm quando falam, vou ler Bíblia, para que eu vou ler Bíblia? Não sou crente, mas quem diz que Bíblia é só para pessoa que é crente ou que professa alguma religião? A Bíblia ela é um livro e é fantástico você fazer a leitura da Bíblia, porque você descobre assim questões que de repente aquilo vem como um bálsamo para a sua vida, aquilo vem como uma resposta momentânea para a vida da pessoa que está lendo. É um livro assim, sabe? Eu costumo dizer que a Bíblia é um livro que ele me dá respostas para passado, para o presente e para o futuro. Então isso é muito gratificante, sabe? Você ter esse tipo de resposta, vamos dizer assim, e aí trazendo um pouco, né, para o início da questão da leitura, dessa questão de você escrever, né, enfim. E aí você me perguntou, né, que eu escrevo desde a adolescência, essa questão. Eu sempre gostei das palavras, assim, eu costumo dizer que eu sempre me comuniquei com as pessoas de uma forma, sempre busquei me comunicar bem, ou estar, e uma coisa interessante, é estar inteirado sobre qualquer tipo de assunto. Isso é muito importante. E aí, pelo que você comenta, que a gente fica o dia inteiro vendo, sei lá, só televisão ou só internet e tal, de repente você tem que parar um pouco e você tem que fazer uma autocrítica daquela informação que você está recebendo, porque senão você fica angustiado. Se você pegar a televisão hoje, jornal, início da manhã até de noite, é só coronavírus, é só morte, é só óbito. Peraí, mas o que você tem que abstrair disso? Sabe, o que você abstrai desse tipo de situação? Como é que você vai absorver esse tipo de coisa? E aí, se eu for pensar bem biblicamente, tem um provérbio que fala assim, retém o que é bom, despreza o que não presta. O que não edifica. Entendeu? Então eu sempre vivo com isso. E às vezes eu vejo muitas pessoas machucadas, às vezes por fulano falou assim, fulano falou assado, não tô... Aí eu sempre penso comigo, retém o que é bom, despreza o que não edifica. Eu sempre busquei fazer isso. Claro que eu sou ser humano, às vezes a pessoa fala alguma coisa, você pensa e tal, mas eu nunca deixei essas coisas descer pro meu coração, sabe? Porque eu busco sempre absorver aquilo que vai me edificar. E a questão da leitura, a questão da escrita, ela vem uma questão, no meu caso específico, uma questão de família. Meu pai gostava muito de escrever, meu pai fazia muita rima.
dentro de casa. Então, tanto eu quanto minha irmã Júnia, talvez que a Júnia também tem uma veia mais poética, ela inclusive escreve alguns poemas bastante interessantes. Nós sempre tivemos essa referência dentro de casa por meio do meu pai. E eu, como eu sempre gostei de. E no meu pensar, eu sempre pensei assim: olha, de que forma que eu posso levar uma palavra, de que forma que eu posso escrever que as pessoas possam ler e ler algo que possa edificar. Então, eu sempre escrevi muito, assim, dependendo do tipo de situações, nas empresas que eu trabalhei, eu sempre escrevia muito. Eu sempre falava, quando tinha reunião de resultado, quando a gerente pensava, quem pode fazer ata de reunião? Eu já levantava a mão para escrever ata de reunião, porque eu sempre tive uma destreza com as palavras, então eu sempre gostei de escrever de uma forma mais eloquente, mas ao mesmo tempo de forma eloquente, mas que fosse uma forma acessível às pessoas. Então isso sempre me ajudou muito para essas questões da escrita, vamos dizer assim. Então isso me acompanha. E aqui em casa, a Letícia, minha sobrinha, às vezes ela fica me vendo com os livros, aí eu leio. Eu gosto muito de escrever contos também, eu tenho vários contos escritos. Então tem dia que eu chego, vem cá, Letícia, deixa eu ler para você. Aí outro dia eu cheguei na cozinha, ela estava lá no computador, estava aí escreveu um título assim, a fada deu um título para falar assim, eu estou escrevendo um livro. Então você vê que isso tudo é referente. Você abre um gancho aí. A Angélica falou aqui com a gente para a gente falar um pouquinho também né, de influenciar, na verdade, os filhos, né? Não tenho filho, Sim. mas a Sim. leitura para os filhos, como é importante, né? Você teve isso na sua infância, agora você está distribuindo isso com seus sobrinhos, com a família, isso é muito importante, né? Desde cedo eles já entenderem a importância da leitura e aprender também a ter gosto por ela, né? Além de Sim, aprender, perfeito. Perfeito, eu acho isso fantástico. E outra coisa, não pode se ter preguiça, porque a criança, por exemplo, é perfeita a colocação da Angélica. A criança, na verdade, ela vai vendo isso como espelho. A criança vai vendo isso, e principalmente em relação aos pais. Então, por exemplo, se os pais, a família, é onde a criança tem a primeira referência. Se a criança, se os pais ou quem quer estar ali, que tem um cuidado com a criança, eles não têm o cuidado ou o prazer de sentar com a criança para poder ouvir delas histórias e contar histórias para ela, a criança não vai desenvolver uma habilidade para esse tipo de situação. Então, eu sempre falo muito aqui com a Letícia, assim, eu falo, Letícia, você tem que gostar das palavras. Você tem que gostar das palavras, porque se você gostar das palavras, você vai conseguir construir histórias muito legais. Você vai conseguir entrar no mundo das palavras, você vai construir histórias muito legais. Aí ela olha assim para mim, eu sei que ela está entendendo. Eu sei, às vezes ela tá brava porque tem que copiar muito exercício de para cá, mas eu sei que ela está entendendo. Tanto é que às vezes algumas questões, algumas coisas que ela faz e fala, eu percebo que, opa, olha que interessante. Ou seja, o ensinamento vai. E isso também parte do ponto de vista da leitura da Bíblia, de um livro, de ouvir uma boa música. Às vezes você tem que sentar com a criança e falar, vem cá ouvir uma música aqui comigo. Né? Olha, quem está cantando tal, sabe como? Da criança poder absorver algo que é interessante, porque não adianta nada depois, passado anos, a criança adolescente, o que ela vai ter de referência? Ah, eu ouvia isso dentro da minha casa, eu aprendi isso dentro da minha... Depois, não adianta querer, depois que a criança está adolescente, trazê-la para um mundo nosso, do ponto de vista de querer direcionar valores cristãos, valores de família, valores musicais. Não adianta. Isso se faz na infância para a adolescência, porque ela vai absorvendo isso. É o que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho. Exatamente. E agora é tempo disso, né? Porque a gente geralmente ouve muitos papais e mamães falando que não tem tempo para dedicar do jeito que gostaria de dedicar para o filho, para viver, para entrar no mundinho dele. E agora é o momento disso. Os pais estão em casa, então a oportunidade de trazer esses meninos mais perto, né? E criar realmente essa experiência, viver essa experiência junto, né, com eles. É um novo desafio, mas é algo que realmente vai refletir com certeza na vida dela para sempre.
Perfeito. Eu costumo dizer que é um desafio, além do desafio de educar, né, da questão da educação, é um desafio porque a criança tem hora que ela é muito agitada, às vezes ela estressa o adulto e tal, mas eu acho que é um desafio gratificante, porque nada melhor do que você ver a criança absorvendo os conceitos, né, dentro do ambiente familiar. Por isso que eu sempre falo que uma família estruturada é o esteio de uma nação. Quando você tem uma família estruturada, você está criando ou gerando bons cidadãos, né, para a sociedade. Então isso é muito importante. Isso perpassa várias questões, então isso é fantástico. E isso vem por várias formas. A leitura é uma delas. Essa condição da leitura, da produção de gosto, sabe? Porque o que eu vejo muito hoje em dia são, né, assim, às vezes crianças e adolescentes que se perdem de uma forma não lúdica, vamos dizer assim, que às vezes é muito tecnológico, mas que vai chegando na adolescência e não sabe conversar direito, não tem assunto para poder conversar, né? Porque às vezes não lê, ou porque às vezes não absorve o que está acontecendo ao redor. Então isso é muito ruim, porque a criança ou adolescente, ele deixa de participar. Então, assim, eu particularmente sempre me inteirei de todos os assuntos. Se estiver falando de não sei o quê, de uma questão científica, pelo menos eu vou lá dar uma pincelada, entender o que é isso. Ah, está acontecendo uma situação. Por quê? Porque nós precisamos estarmos bem informados. E essa informação, ela precisa ser absorvida, você tem que fazer aquela questão do seu contexto, de valorar essa informação que você está recebendo, até para você saber de que forma você vai transmitir essa informação para as pessoas que convivem, entendeu? E você nunca vai ficar deslocado, né? Independente de quem você estiver no meio, você vai conseguir se comunicar, seja uma pessoa humilde, seja um doutor, enfim, porque você tem conhecimento. Conhecimento é tudo. Perfeito. A pastora Daniela está perguntando como que você se sente tendo o retorno das pessoas sobre o seu livro, quando alguém te dá o retorno do seu livro. Olha só, então deixa eu só, eu vou responder lá na sequência, mas deixa eu só resgatar como é que surgiu o livro, né? Então, é igual eu comentava, eu sempre gostei de escrever e tal. O que eu percebi? E aí eu comecei a trabalhar com meus 15 anos de idade como office boy. E mesmo um pouco antes disso, eu já escrevi algumas coisas, talvez sem pensar do ponto de vista futuro que eu conseguiria ou que eu iria desenvolver a questão da escrita mesmo, vamos dizer assim. Porque até então é tudo muito lúdico, você escreve uma coisinha, alguém acha interessante e tal. Então, aí eu comecei a trabalhar aos 15 anos, e onde foi o start que eu falei assim, opa, eu acho que eu posso tentar seguir um caminho para escrever alguma coisa. Quando eu participei em 93, quando eu fui office boy na Telemig, abriu um concurso para os trabalhadores mirim, para os office boys. E o tema era um concurso de redação com o título a história do telefone e a importância das comunicações. E na época eu lembro que eu fui no museu, fiz uma visita guiada e beleza, aí voltei e falei assim, eu vou escrever. E comecei a escrever. Resultado, eu ganhei no concurso no 2º lugar. Aí, esse foi o meu primeiro questão, gente, que coisa interessante. Eu falei, interessante. E o texto ficou bom, mas o que ganhou em primeiro lugar, o texto ficou, assim, fantástico, sabe? Ele merecia ganhar, assim. Quando foi em 2000, já na Telemar, só que, assim, de 93 para cá, eu sempre escrevia um texto, um artigo, uma crônica, eu fui desenvolvendo a habilidade. Porque, ou seja, quando você lê muito, e é importante ler muito, porque você desenvolve vocabulário. Você aumenta o seu vocabulário, né? Então você vai vendo, então você lê um autor aqui, lê um outro autor ali, sempre estudei e tal, enfim, e acaba que você tem que estar envolto à leitura. Aí fui escrevendo, tal, enfim, um artigo aqui, um texto ali, enfim. Quando foi em 2000, a Telemar abriu um concurso chamado Projeto Memória. E aí o Projeto Memória era para as pessoas relatar, porque eles queriam fazer um acervo sobre a trajetória das pessoas para contar a história das telecomunicações no Brasil.
E aí eu vi um vídeo, na época a gente tinha um sistema interno interativo nosso, eu vi um vídeo, achei interessante, falei assim, gente, eu vou escrever para esse negócio. Comecei a escrever. Rapaz, apaga aí. Quando a gente escreve assim, você escreve uma lauda, uma folha, você fala, não tem nada bom, você apaga. Ou então você deixa ali guardado. Porque uma hora você vai revisitar e falar, poxa vida. Beleza, escrevi. E aí, beleza, escrevi, esqueci. Isso mais ou menos era maio, quando eu mandei isso. Quando foi em outubro ou novembro, eu estou vendo um movimento lá dentro do meu setor, e fulano vem e me pergunta uma coisa, e meu gerente vem, e aí outra pessoa. E eu falei, gente, o que está acontecendo? E uma movimentação danada. Aí daí um pouco meu gerente me chamou, o pessoal do RH estava lá, e eu tinha ganhado em primeiro lugar o concurso do Projeto Memória pela Regional Minas e Espírito Santo. Aquilo para mim foi muito bacana, porque eu falei, gente, eu jamais imaginaria que eu iria ganhar. Sabe? Eu não imaginava mesmo. Porque quando você escreve, você coloca sentimento, você coloca sua experiência, sua expectativa. Mas você tem até expectativa? Tem, mas você sabe aquela coisa assim, estou participando. Beleza, ganhei o concurso em primeiro lugar. Aí, a premiação foi, eu fui para o Rio de Janeiro, na época, filmei, falei, gravei minha história em vídeo, porque eles iam fazer um acervo no Museu das Telecomunicações. Eu ainda brinco e falo, eu novo desse jeito estou no museu, Jesus. Mas enfim. Enfim. Aí o que aconteceu? Exatamente. Mas foi muito legal. Aí, em 2000, eu falei, gente, interessante, isso me animou ainda mais. E aí, quando foi? De 93 até 2010, quando eu lancei esse livro, eu tinha muito texto, eu tinha artigos, eu tinha crônica, eu tinha cartas que eu mandava para políticos para reivindicar direitos. Então, ou seja, eu tinha uma série de coisas, eu tinha textos bíblicos que eu escrevia e compartilhava com as pessoas. Eu tinha mensagens diárias, porque na época da Telemar, a gente tinha um aparelho celular que ele era livre, a gente podia ligar para o Brasil inteiro, a gente podia mandar SMS. Era uma maravilha. Então, assim, o que eu fazia? Todo dia eu mandava um texto, uma mensagem, um pensamento para uma lista gigantesca que eu tinha. Quando eu não mandava, eu quase apanhava. Era quase que uma coisa nessa que as pessoas já esperavam. O que eu fiz? E aí eu percebi que muita coisa ia se perdendo com o tempo, porque a internet já estava, né, pipocando, aquela coisa toda da tecnologia. O que eu fiz? Eu fui reunir todos, aí fui fazer uma busca histórica e reunir isso nesse livro em foco, reflexões baseadas em valores. Então, mais do que um livro, ele é uma mini biografia, vamos dizer assim, onde eu conto, onde eu narro essa história, essa redação que eu ganhei do concurso dos trabalhadores mineiros, do projeto Memória, uma série de questões, textos do meu pai, poesias do meu pai, muita coisa, muito texto. Eu acho que assim, as pessoas que leem o livro, com certeza, em dado momento, em um texto ou outro, ela vai se sentir representada, ela vai se sentir abençoada, tocada, porque são situações que eu vivi e que me ajudaram a passar por uma série de questões e que eu coloco nesse livro. Então, a pastora Daniela perguntou em relação a como é que eu me sinto, o retorno das pessoas. É muito, muito, muito gratificante, muito, porque tem pessoas que me mandam mensagem, até hoje tem pessoas que me encontram depois de um tempo, tem seu livro lá, esses dias eu peguei ele para ler de novo, porque aquele livro é muito interessante, porque são textos que não se perdem no tempo, ele se renova, alguns textos que eu trabalho ali, uma questão de uma reflexão, de vários textos, ele é de ontem, ele é de hoje, sabe? Então, ou seja, é aquela palavra que se renova. A pessoa às vezes está vivendo um tipo de situação que ela vai fazer uma leitura e que aquilo com certeza vai fazer diferença na vida dela. Com certeza, isso travou aqui, voltou. Então, e aí como a gente estava falando, né, a leitura nesse momento de confinamento, ela é muito importante também para a saúde mental. E eu acho que acaba sendo uma ferramenta para a gente diminuir e até controlar o estresse. E aí,
Tem pessoas que quem gosta pode e tem o hábito de leitura, hoje está se jogando, né? E aproveitando esse tempo para fazer isso. Mas tem pessoas que a gente sabe que não tem esse hábito. E aí eu queria ver com você o que você pode dizer para essas pessoas, quem sabe, né? Incentivar elas a praticar a leitura no seu dia a dia. E não só agora, nesse tempo, né? Mas começar nesse tempo e levando esse hábito para a vida toda. Perfeito. Eu acho, assim, se eu, né, pudesse dar um conselho às pessoas que nos ouvem, que nos vê, que de repente vão ver esse vídeo amanhã ou depois, eu diria o seguinte, comece uma leitura com algo suave, com algo que possa desacelerar o pensamento, sabe? Não pega um livro científico para ler nesse momento, não, talvez. Quem não tem o hábito da leitura, pega um livro de poesia, sabe? Pega um livro de um romance, uma coisa mais simples. Por quê? Porque a pessoa que às vezes ela que não tem o hábito, às vezes fala, agora eu vou ler, sei lá, um Dom Casmurro, que é um livro muito interessante, mas enorme, e que de repente a pessoa não vai chegar na 10ª página e falar, não dou conta disso não, eu estou ficando mais estressada ainda. Então, ou seja, busque algo, faça uma leitura dos Salmos, da Bíblia, Salmos, gente, é fantástico. Pega o Salmo, começa a ler sabe, lê do Salmo 1 aos Salmos 10, amanhã você lê do 10 ao 20, desculpa. Então, ou seja, não busque textos complexos. E outra coisa também, a pessoa que não tem o hábito de leitura, não pense assim, eu vou entrar aqui num site de celebridade, vou ler os textos, eu vou entrar aqui num site de notícia que eu vou ler. Não faça isso. Porque isso vai te trazer algo muito mais complicado de você, ao invés de você desacelerar seu coração, desacelerar sua ansiedade, você vai criar uma situação muito mais, sabe, complexa, assim, do ponto de vista de falar, nossa, pai, não é isso que eu quero, não. Então, ou seja, busque algo que seja simples, algo que seja agradável, traga algo, leia algo que lhe dê esperança. Né? Tem um provérbio que fala assim, uma passagem bíblica que fala assim, que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí eu diria, né, leia algo que lhe dá esperança, não vai ler algo que de repente vai te deixar mais ansioso, ou que vai te deixar mais para baixo, ou que vai, sei lá, te trazer tristeza ao seu coração, não. Eu brinquei, falei que nesse período de quarentena, como se diz, você abre o guarda-roupa, você revê foto, você faz uma limpeza geral. Né, e olha que eu fui mexer em tanta coisa, e resgatei tanta coisa, e revisitei tanta coisa que me fez bem, sabe? Mensagens, textos de pessoas com as quais eu convivi durante muitos anos no ambiente de trabalho, até da igreja mesmo. Recentemente eu estava... Olha que coisa interessante quando fala a importância da escrita. Eu ia até comentar com a Elaine, inclusive, isso, quando eu, ela, Roberta, William, Ronaldo Rocha e Giovana fomos líderes de mocidade. Eu achei aqui, nas bagunças aqui, revisitando algumas coisas, desfazendo de outras, eu achei um mini livro onde eu relatei toda a trajetória da nossa liderança. Foram quase 30 páginas que eu escrevi, contextualizando. E aí eu fui lendo aquilo, eu falei, gente, olha que coisa fantástica. Para alguém que hoje, de repente, está na liderança, eu vou pegar e ler e falar assim, poxa vida, sabe como? Então é algo bem gratificante. Então, assim, a orientação ou a sugestão não pegue nada complexo para ler. Leia algo que vai te fazer bem, leia algo que vai te trazer tranquilidade, paz de espírito. É isso que a gente precisa nesse momento. Perfeito, Carlos. A gente falou que não ia prolongar muita live, então nós vamos ficar por aqui. Mas é muito bom te ouvir. A gente aprende muito, é muito produtivo. E realmente vamos ler um Enfoco também. Olha, uma boa leitura, uma leitura fácil, divertida, interessante. E vale a pena, com certeza. E aí a gente vai, assim que terminar a live, a gente vai sortear, tá? O livro, depois nós vamos postar aqui. Então, caso você queira te agradecer, só te interrompendo, quem tiver interesse em adquirir um exemplar, o valor eu estou vendendo a R$ 7,90,
o livro, pode me procurar em inbox, Facebook, WhatsApp. Estou à disposição. Eu queria, antes de você finalizar, eu queria, acho que é bem apropriado, eu tenho um conto chamado Saga da Alegria. Eu queria uns minutinhos para mim poder compartilhar com todos, pode ser? Até porque ele é bem interessante, eu acho que ele fala um pouco desse momento que a gente está vivendo. Então vamos lá. Se parar e travar, você me fala que eu refaço, tá? Ok. Então, o nome do conto é Saga da Alegria. E aí o interessante, aí de repente você pode me perguntar assim, de onde vem a inspiração para poder escrever? Eu tenho 2 livros, um romance e uma ficção, e um livro de ficção que está aqui. E tem mês que eu pego, digito e escrevo 40 páginas, aí depois a inspiração vai embora. Aí eu fico um tempão sem escrever, aí eu volto. Estou devendo um texto a Elaine, inclusive, e agora eu vou confessar que a inspiração não vem para me escrever. Olha que coisa, mas eu prometo, Elaine, em uma semana esse texto está na sua mão. Mas enfim, vamos lá. Saga da Alegria. Começa assim o texto. Chovia lá fora e desolada caminhava a alegria, em busca de aconchego de alguém para companhia. O olhar entristecido em nada... Vou tirar o óculos que fica melhor. O olhar entristecido em nada combinava com o estilo alto astral de suas vestes coloridas. O cenário era desolador, cidade sem vida. Pelas ruas desertas, densas luzes sem vigor. O relógio, lá no alto da estação, badalava meia-noite. Alegria, espremindo um suspiro ofegante, buscou então se proteger, pois o frio impetuoso castigava feito açoite. Foi quando um barulho na esquina resolveu ir ver. Atravessou por entre a multidão se espremendo, quando, para espanto, Dona Tristeza à sua frente foi logo acenando, acomodada na calçada do outro lado da rua. Vestindo traje solidão desconcertante, cantarolava uma melancólica cantiga de autoria sua, esboçando uma frieza para a plateia delirante. Na primeira fila, depressão choramingava, enquanto um pouco mais atrás, ansiedade agitava. Quando decepção se aproximou, alegria saiu em disparada sem ter destino certo. O coração amedrontado parecia dizer não aguentar, ao som dos raios luminosos que encobriam o céu deserto. Já quase sem fôlego, na parada para o descanso, ofegante adormeceu. E ali sonhou ter encontrado um coração para sempre seu. Acorda, acorda! Era saudade avisando do perigo que rondava. O medo logo aterrissou, mostrando a sua cara. Alegria até pensou em desistir, mas à sua frente coragem acenava. Na fraqueza do momento surgia confiança rara. Paciência era objeto de desejo. Quando, a certa altura do caminho, alegria avistou, de mãos dadas bem ao longe, o estresse e a raiva. Para fugir da irritação, seu trajeto logo alterou, mas ao dobrar a esquina, deu de cara com a injustiça, que foi logo afirmando. A culpa é do bicho-homem, eu não me engano, não me engano. Enquanto aplaudia encostada em seu canto a preguiça, Inveja interrompeu dizendo, quero participar também, ou vocês me contam, ou as faço refém. O desânimo era evidente, porém, a alegria não se dava por vencida, pois uma resposta acreditava em cada lição compreender. A madrugada desfalecia, dando lugar à manhã de um novo dia. Exuberantes raios de sol começavam a despontar no horizonte. O céu límpido e cintilante refletia um otimismo agradável de se ver. Esperança, por sua vez, saltando por detrás dos verdes montes, trazia a vigorosa mensagem de amor ao toque suave da brisa. Foi quando, enfim, compreendeu a segurança sobrenatural da fé. A expressão de alegria agora era sublime, de paz serena e precisa. Convicção, então, bradou bem forte. O melhor está por vir. Acredite. É isso. Show de bola, Carlos.
É isso que a leitura Então, faz, ela nos transporta para um outro mundo, né? E um mundo muito melhor do que esse que nós estamos vivendo. Show de exatamente. Ou seja, o melhor está por vir, devemos acreditar nisso, ter convicção que a esperança, a alegria, Deus é que sabe o pensamento que tem a nosso respeito, ainda que tenhamos aflições e né, o próprio Jesus Cristo passou por aflições, mas temos que crer nisso. Um abraço, muito obrigado e Deus abençoe. Deus abençoe você, show de bola. Obrigado. Com Deus. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tá? É isso aí, gente. A gente está aprendendo aqui. Tô tentando. Aí, agora sim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, a gente vai trazer toda semana, toda quarta, às 18 horas, um assunto diferente. E na semana que vem, a nossa convidada vai ser uma professora e coordenadora pedagógica, Isabela, que vai falar um pouquinho para gente, não só para as mamães e para os papais, mas para todos nós, como lidar com, né, com as crianças em casa, como ajudá-las nos deveres de casa. E a gente vai montar um roteirinho bem interessante. Se vocês quiserem mandar sugestão também, tá? Vai ser uma conversa muito legal e eu espero todos vocês aqui novamente, tá ok? E aí, nós vamos encerrar a live e a gente vai fazer o sorteio do livro. E espero que quem possa comprar, vai ser uma leitura muito interessante de se fazer. E já já a gente vai fazer o sorteio, tá ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.